Sou o povo das vacas, com orgulho e missão. A gente bota leite na mesa da nação. Mais que um trabalho, é um jeito de viver. De quem cuida, ama e faz acontecer. Não é só herança que vou deixar pros meus. É orgulho de ser agro, de servir a Deus. Povo das vacas, não se curva, não recua. A gente alimenta o mundo com bravura. Povo das vacas, sejam bem-vindos ao Povo das Vacas Cast, o podcast que abre as porteiras da pecuária leiteira para mostrar os bastidores de quem faz acontecer. Aqui você vai ouvir histórias reais de produtores e especialistas que com coragem, dedicação e muito amor pelas vacas fazem a diferença no campo. Um espaço para se inspirar, aprender e crescer junto com quem vive da pecuária leiteira. Novos episódios todas as quintas-feiras ao meio-dia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, toca no botão inscrever-se para não perder mais nenhum episódio. Também para apoiar o nosso projeto aqui. Estamos com a meta de 500 inscritos esse mês, então me ajude a bater essa meta para a gente continuar com esse projeto. Muito prazer, eu sou a Glauci, produtora de leite. Também sou mentora de marketing para profissionais da pecuária e criadora da comunidade Povo das Vacas. Eu acredito no poder de contar histórias reais do campo e em usar a comunicação como ferramenta para fortalecer quem vive da pecuária leiteira todos os dias. Quero agradecer aos apoiadores do nosso projeto, sem eles ele não seria possível. A Energibil, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio. Rações Itaipu, Equitera Agrícola, pré-secado embalado com excelência. Burgel Automotive, seu carro em boas mãos. Top Leite, referência em soluções para o agronegócio, e Agroterra Agropecuária. E hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher que representa a força da nova geração no campo. Formada em engenharia civil, ela trocou os cálculos de obra pela gestão da propriedade da família, que hoje conta com mais de 40 vacas em lactação e 4.000 suínos em terminação. Com organização, visão e muito pé no chão, ela tem feito a diferença no leite e na granja, e mostra que conhecimento de verdade transforma a realidade. Depois de fazer 180 km para vir aqui para Xanxerê, seja muito bem-vinda, Leila Anchal. Olá, tudo bem? Eu sou Leila, vim de Itapiranga, a nossa região que é a maior bacia leiteira de Santa Catarina, e é um prazer estar aqui falando um pouco da nossa propriedade rural e de como temos organizado a nossa gestão com pais, com funcionários e todos os números. Bacana. Leila, você se formou em engenharia civil e chegou a trabalhar em áreas bem diferentes antes de assumir a propriedade, o que te fez olhar de novo para o campo como uma possibilidade de vida e carreira. Bom, eu saí de casa em 2014 para fazer a faculdade e nesse meio tempo, com a graduação sendo bem difícil, eu voltei para casa justamente porque o pai ficava namorando a gente. Um filho podia vir para casa, que daí a gente podia comprar vaca, podia construir um barracão, e enfim. Só que isso eu ouvia e pensava, meus irmãos podem ir, eu não vou me preocupar com isso. Só que daí acabou coincidindo com eu ter que dar uma pausa nos meus trabalhos lá, porque eu precisava estudar. E daí, vou voltar para casa, né? Daí a gente compra umas vaquinhas a mais até eu terminar de estudar. E daí depois eles tocam sozinhos, ou enfim. E nisso eu me apaixonei de novo pelas vaquinhas, porque elas são muito fofinhas. E eu fui pegando gosto realmente pela lida no campo e me formei como engenheira e abri meu escritório em casa, porque eu não queria sair de lá, e não tinha nem porquê, né? Tava engrenando bem a propriedade. E daí eu trabalhei agora 5 anos com projetos residenciais e agora larguei porque fiquei mãe, daí não tem como fazer tudo na vida, né? E foquei na propriedade, agora é olho só para a propriedade. Para a propriedade e pro Theo, né? E pro Theo, né, querido. Que bênção. E quando você decidiu voltar, como foi o início dessa transição? O que mais te surpreendeu nesse retorno? Assim, quando a gente voltou, na época, eu não olhava para bem-estar animal, então, assim, tu ia fazendo os investimentos meio que sem planejamento. Vamos comprar vaca. Tu ia lá comprar umas cabritas, literalmente. E daí, acaba que os resultados que tu vem conseguindo não são os melhores, né? E a própria gestão financeira e toda de custos, eu não fazia na época, em 2017. Eu comecei a fazer agora há pouco mais de um ano. Então, ali tu acaba meio que atirando no escuro.
Então, isso foi uma grande dificuldade, mas, assim, eu não via na época que eu estava errando nesse sentido. Então, atirar no escuro, literalmente, para mim, não rola mais. E hoje você cuida de leite e de suínos, duas atividades extremamente exigentes, o que te ajudou a dar conta dessa gestão e tomar as rédeas do negócio. Treinamentos. Tu tem que pagar para aprender. Hoje em dia, não tem outra. Eu fiz o Dale Carnegie, eu fiz o Protagon. Sim, então, hoje, o que eu vejo? As pessoas, elas se tornam excelentes no que fazem. Só que esquecem de trabalhar estresse, trabalhar gestão de pessoas, trabalhar a própria forma de lidar com pais, né? O seu desenvolvimento como pessoa. Exatamente. Então, ali não tem. Eu tive que buscar treinamentos e isso me ajudou demais, porque eu era extremamente estourada antes e hoje eu considero assim que eu consigo me relacionar muito bem com eles e com os meus pais. E essa consciência também é muito importante, né? Eu era péssima, eu tô melhorzinha, mas eu tô buscando melhorar também, né? Não é, eu fiz um treinamento, agora eu sou maravilhosa, né? Não, a gente aprender a enxergar os nossos defeitos e se moldando, né? Se permitir evoluir. E é engraçado porque hoje ainda acontecem situações onde eu não concordo com os meus pais, que aconteciam antes brigas e tu ficar semanas sem se falar, ou enfim, isso numa propriedade não funciona, nunca vai funcionar. Então, hoje, quando acontece, é muito bom quando tu consegue lidar de uma forma diferente, às vezes até engraçada. Aconteceu semana passada. Eu fazendo, espalhando o trato das vacas de uma forma e o meu pai fazendo de outra. Daí eu fui lá e falei, tu não acha melhor fazer do meu jeito? E daí ele me olhou e falou, tu acha que eu tô fazendo errado? Daí eu falei, não, pai, tu tá fazendo super certo, segue ali o baile. Em outros momentos, a gente talvez ia brigar e ia ficar uma semana inteira um clima pesado. Isso não ajuda ninguém. Por algo simples, muitas Pequeno. Vezes, né? Ele tá fazendo certo dele. E o resultado final é o mesmo. Então, por que ele é pra fazer do meu jeito, pra me agradar? Que besteira. Muitas vezes o nosso ego acaba atrapalhando muitas coisas, né? Atrapalha. E muita gente hoje ainda tem dificuldade em separar o que é gasto da fazenda e o que é gasto pessoal. Na prática, o que mudou quando você passou a organizar tudo com planilhas e fluxo de caixa? Primeiramente que a gente construiu salários, inclusive, para nós. Meu pai ganha salário, eu ganho salário e funcionários ganham salários. Então, a gente tem o cartão, por exemplo, da propriedade, que a gente faz as compras da propriedade e cada um tem o seu pessoal. Está regrado e todo mundo obedece isso que, se eu vou sair no fim de semana, é com o meu salário que eu vou viver. Se eu vou na agropecuária comprar uma ração, comprar uma coisa assim, é com o cartão da propriedade que a gente vai comprar. E isso funciona muito bem, porque daí cada um tem o seu limite. Eu posso ir até ali, com os meus custos superficiais, né? Então, desde que a gente implantou esses salários, inclusive para nós, sócios, melhorou muito. Muito mesmo, de parar de comprar coisas desnecessárias porque achava que tinha, né, não tinha limite. E às vezes até essa visão de atritos, né? Porque, o pai comprou uma coisa a mais que não precisava, a mãe comprou uma coisa a mais que não precisava. Ou da parte deles, a Leila não devia ter gastado com tal coisa. Não, se tu tem um valor limitado, cada um gasta com o que quer, ninguém sabe o que um ou outro gastou e tá tudo bem. E isso, para implantar, foi difícil. Porque no início, às vezes, o pai pegava um cartão e comprava outra, ou eu também. Até acostumar, né? Foram meses, assim. E daí, no início, eles não viam necessidade nisso. Daí, eu falava, não, é só pra gente organizar, pra eu ter o custo certinho do que é propriedade, do que é pessoal. E agora, nossa, ele mesmo reconhece que foi a melhor coisa que nós fizemos. E você chegou a desenvolver ferramentas próprias, como a planilha que projeta o saldo até 2026. Conta um pouco como ela funciona e o que te ajuda a prever. A minha planilha, fluxo de caixa, eu não vivo sem ela mais. Tá louco, gente? Eu organizo entradas e saídas e mês a mês. Então, janeiro eu tenho uma entrada e tenho uma saída. E eu vou ter um saldo final. E daí já vou entrar em fevereiro com esse saldo. E assim vai indo. Então, eu lanço tudo que é custeio, investimento, operações, tudo que eu tenho para o ano, eu lanço ali. E, claro, eu tenho uma projeção de entradas. Com isso, eu vou saber, lá em outubro eu vou ficar com saldo negativo. Então, eu tenho meses para me antecipar.
ou para aumentar a produção, ou para fazer talvez uma outra operação, para tapar aquela, enfim, o jeito brasileiro de se virar, né? E porque antes, às vezes, chegava de um mês para o outro, tem que arrumar tantos pila para pagar um custeio. E agora? Vou ter que vender vaca, vou ter que fazer o quê? E daí, assim, tu consegue se preparar com muita antecedência e, literalmente, tu consegue dormir muito melhor, porque tu tá organizado, tu sabe o que tu tem para pagar. Os meses que tem maior, né, custo, né, que tal mês vai vencer tal parcela de tal financiamento, de tal investimento. Tu já sabe, tu não se desespera quando chega perto, né? Eu só não sei elas de cor, se tu me pedir, mas eu sei que tá lá tudo, e aí eu abro essa planilha 2 a 3 vezes por semana. Na hora que eu vou fazer pagamentos, eu faço o Pix e já lanço lá. Porque senão eu chego lá no dia 1º do mês seguinte e aquela planilha não fecha e ela tem que fechar. Sim. Ela tem que fechar com os extratos. Você coordena hoje uma equipe de funcionários no leite e na granja. Qual o maior desafio nesse processo de liderança? Pessoas. É mais fácil lidar com as vacas do que com as pessoas. E uma coisa que eu acho um absurdo é que o dono tem que estar lá junto. E eu sempre falava, eu quero minha independência. Eu quero poder vir hoje para Xanxerê sem me preocupar com o que acontece lá. Porque eles estão tocando. Eles sabem que se uma vaca ficar doente, eles vão chamar o veterinário. Eles vão me avisar, sim, mas eles não vão depender de mim chamar um veterinário. Então, ali entra a questão de tu ensinar. Se tu tem que falar 30 vezes uma coisa para alguém, não tem problema. Tu tem que parar de achar que uma vez falar tá bom, fala 30. Se o funcionário precisa ouvir 30 vezes para fazer, para aprender, tá tudo certo. O que eu quero é que ele saiba fazer. Então, o preço que se paga para isso, às vezes, é repetir, insistir e deixar as informações à pronta entrega para eles. Eu tenho hoje, por exemplo, a mistura de sal, tamponante, enfim, eu tenho uma lista impressa lá na parede, emplastificada. Então, agora eles já sabem de cor, mas se um dia vir uma outra pessoa, tá lá. Da mesma forma, alguns protocolos pós-parto de injeções, vitaminas, enfim, eu tenho impressa lá para eles. Então, às vezes, no início, tu tem que tirar o tempo de fazer, imprimir, levar para eles explicar. Pare uma vaca, reexplicar, mas depois eles estão por conta. Tu não precisa ficar. Tá lá, né? Deu repetindo. Dúvida, porque assim, a gente muitas vezes trata como uma engrenagem de um carro, funcionário na função. Você tem que fazer isso, né? Só que a peça, ela tá formatada, digamos, para ela funcionar de tal maneira. Um ser humano, não. Um ser humano, às vezes, está num dia difícil, dá um branco, não dormiu direito. Se tu tem o processo lá, impresso, pronto, eu esqueci o que ela tinha me falado. Vai lá e lê. Tá lá. Tá lá. E outra coisa que eu bato bastante na tecla é que eu tenho funcionários que são pessoas. E eles têm uma família. Então, não me custa pedir como é que vocês estão. Como é que foi o fim de semana de vocês. Esses dias ele estava gripado, daí ele, tu precisa que eu faça a ordem, tu precisa que eu te ajude? Ele não queria, mas ele queria atenção. Então, eles querem também a nossa preocupação com eles, e isso é fundamental. Tu tem que estar presente para os teus funcionários, senão... Tratar a gente como gente, né? Literalmente. Literalmente. Muitas vezes as pessoas perguntam, né, para nós também, como é que é lidar com funcionário? É gente, Então, assim, não é uma espécie diferente da tua, né? Então, tu também tem dias bons e tem dias ruins. Tem dias que o teu funcionário não vai estar no melhor desempenho dele, tá tudo bem, porque muitas vezes ele dá o máximo por você, né? Então, a gente tem que entender isso também. Você falou hoje que tu confia muito nos colaboradores que eles têm uma certa liberdade, têm autonomia para, né, tomar essas decisões. Como é que você construiu esse ambiente de confiança? Ele é lento. Eles têm que confiar em mim e eu tenho que confiar neles. Ensinando eles, literalmente, estando presente quando possível, para que quando você também tenha que estar ausente, você possa fazer isso. Deixar o WhatsApp dele livre, me chama quando precisar, e ele às vezes me manda vídeos assim, também nada a ver. As vídeos estão bem, tá todo mundo bem. Ele não precisaria me mandar, mas eu adoro que ele me mande, que também é ele mostrando o trabalho dele. E eu sempre incentivo muito nesse sentido, e elogiar. Esses dias tinha uma bola de feno que tinha que ser um pouco fechada, né? Que a nossa estrutura lá, ela ainda é um pouco precária. Daí, no outro dia, eu fui ver o que ele tinha feito. Nossa, tinha ficado muito bom. Muitos iam deixar quieto. Eu mandei um áudio para ele,
ficou muito legal, parabéns, é assim que eu gosto de vocês. Cara, isso foi num domingo. O domingo dele tava feito. Sim, E o meu também, porque eu tinha meu problema resolvido, que é o que eu preciso. sim. Falando nisso, a gente tem uma funcionária do Ordem esses dias, a Mari, se ela estiver vendo, inclusive, Mari, muito obrigada por existir. Ela tinha saído os rótulos do galãozinho de pré e de pós de 5 litros que fica ali na sala da ordenha. Tipo, a gente, como tem mais animais, enche várias vezes durante a semana, né? E daí, tipo, no dia a dia, assim, tanto faz, né? Abrir um, às vezes abre errado, fecha, pega o outro, beleza, né? Tinha saído os rótulos. Ela foi lá e escreveu por fora, né? Pré e pós. Uma coisa extremamente simples que, assim, às vezes outra pessoa não faria, né? E aí eu olhei lá que ela tinha escrito e tal, eu disse... Foi tu que escreveu, Mari? Sim, foi eu que escrevi. Daí ela disse, tempo de sobra, ela brincou comigo, né? Querida. Eu disse, não, é capricho. Ela olhou com carinho para o que ela estava fazendo, né? É algo simples? Sim, é algo muito simples. Talvez ela tenha levado, sei lá, 5 minutos para fazer aquilo. Mas ela enxergou que podia, ela escrevendo por fora, ela não precisaria abrir os 2 galões para saber o que tinha dentro, né? Então, essa visão que eles têm também, quando tu dá essa autonomia, eles têm visão, às vezes é uma coisa extremamente simples. Às vezes, não. Às vezes é uma coisa mais complexa, que por tu dar um pouquinho de liberdade, tu deixa eles mudarem um pouquinho, né? Eles tornarem o dia a dia mais fácil deles e o teu também. E o dono precisa reconhecer os detalhes. Precisa estar com o olho em cima. Porque tudo bem, ele quer o salário, mas ele quer o reconhecimento também. Sim. Isso, eu acho que vem de você que trabalhou fora, eu que trabalhei fora também. Antes sim. de ir para a propriedade, eu trabalhei em empresas também. Às vezes, lógico que ninguém vive somente de amor, sem ele não vive, mas só dele também não. Exato. Às vezes, só o salário... beleza, salário por salário, às vezes a propriedade vizinha pagaria, sei lá, 1.000, 2.000 a mais do que a gente paga. Se a pessoa tá recebendo o salário dela, ok. E ela tá sendo bem tratada, ela tá sendo valorizada, ela tá sendo reconhecida, ela não vai trocar um serviço que tá rodando bem, que tá sendo bem tratado, por algo que ela sabe que vai ganhar mais, mas ela não sabe como ela vai ser tratada. Então, Exatamente. né? Ela ter essa tranquilidade, ela ter essa segurança também é muito importante, né? Pra mim e pra eles. Para os dois, com certeza. E pra gente também, a gente falando de funcionários, pra gente, como seria pra você hoje treinar de novo uma equipe do zero, Ai, sim. né? Então, a gente até acertar esses aqui, a gente passou praticamente 2 anos tentando. Então, é muito melhor tu reconhecer e valorizar financeiramente e na forma de tratar essas pessoas também, do que você tá arriscando de novo, né? E vamos a um bate-bola, umas perguntinhas mais rápidas. Que manejo você não abre mão? Planilhas. Planilhas. E daí tem planilha de fluxo de caixa, tem custo de produção do leite, justamente para que não aconteça essa reclamação de preço do leite, sem eu saber quanto que tá me custando, o que me adianta. Eu vou lá na Laticínios, tô fazendo prejuízo, onde tá escrito? Quanto prejuízo tá fazendo? Meu custo de leite é R$2,20. Então, ainda eu tenho uma margenzinha ali para trabalhar. E se eu tenho esses números, eu sei para onde investir, né? Tanto a parte de suínos também, tem a planilha ali, custo de cada lote. E daí tem a planilha que é o balanço patrimonial, que é a avaliação do que tu tem de bens na tua propriedade, comparando com o que tu tem em investimentos. De um ano para o outro também, Exato. a questão de tu enxergar o teu crescimento, quanto tu cresceu em relação ao Exato. ano anterior, né? Isso é muito importante. Essa é uma por ano. E outra coisa que eu não abro mão, que também no início foi difícil com os meus pais, foi ter momentos de conversa para a propriedade. E não fazer isto durante a ordenha. O pai tinha o costume de puxar todos os assuntos, o relatório do dia de manhã durante a ordenha. E daí tu tá meio sonolenta. Tu tem que prestar atenção no que tá fazendo. Exato. E daí toda vez eu falo, pai, vamos falar disso amanhã. E daí eu comecei a marcar uma data. Amanhã tu vem ali e a gente conversa sobre tudo que tem para conversar da semana. Compra de milho, compra de pastagem, plantios, enfim. E isso funciona muito bem. Porque naquele momento tu tá dedicado a resolver aquele assunto, não a fazer ordenha. Exato, porque assim, às vezes tu começa um assunto importante, a vaca deu um coice e caiu a teteira. Antibiótico. O pai tava ligando um dia uma vaca de antibiótico.
E eu também, eu nem vi, né? Eu tinha que ter visto também, porque ele não conhece mais muito bem as vacas, e daí eu sempre faço essa parte de cuidar antibiótico. Querido, não, eu só soltei um berro, falei, não, liga essa vaca. E deu certo. Aquele pequeno ataque cardíaco. Sim. Teve algum erro que te ensinou muito? Falta de planilhas. Sim, porque há um ano atrás eu tava pra vender as vacas fora, tudo. Vender fora tudo, como Vender diz o fora Vadinho. tudo. Não aguentava mais isso aí. Porque a nossa estrutura lá é a mesma que o pai eles fizeram em 2004. Isso vai fazer 20 anos já, mais. E o investimento em estrutura ele é muito alto. Então, nós estava com algumas dificuldades financeiras. E daí, justamente porque eu não tinha os números do leite na minha mão, não, chega, não quero mais isso aí. Só que daí eu não consegui vender, graças a Deus, e nisso eu contratei uma consultoria financeira para alinhar todos esses detalhes. Tanto que agora estou construindo o nosso tão sonhado barracão. Ah, que bacana. Sim, tá previsto para ficar pronto em agosto, então tá engrenado agora. Vamos pro compost ou vamos pro freestyle? Vamos pro compost, vamos tentar pro semi-confinamento. Eu Uhum. sei que muita gente me julga, mas eu quero tentar realmente, porque a nossa terra é assim. Uhum. Daí tem muitas áreas lá que não daria para aproveitar para plantio de milho, mas sim, dá para reposição. Então, temos tempo para ir testando, Sim. avaliando e... É, como tu tem a parte de gestão muito bem alinhada, daqui a pouco tu, valeu a pena, não valeu a pena? Com números tu vai saber o que tá Sim. funcionando. Então, e também cada propriedade é uma realidade, né? Por exemplo, tem lugares que... áreas super planas, por exemplo, às vezes nem tem quase muito por que confinar, ou não, vai confinar para aproveitar o máximo possível da área para plantio. Então, cada propriedade é uma realidade. Eu Sim. digo que não tem por que se moldar a regras, né? Cada um Não. sabe do seu. E uma mania sua na fazenda, além das planilhas? Eu ando de touca dia e noite, quando eu tenho que fazer o serviço. Pode ser o verãozão lá, eu tô de touca. Eu tinha essa mania, eu perdi por causa do sogro. Ele me enxergava toda vez na propriedade touca no verão, 40 graus lá, e ele ficava louco comigo. Daí eu perdi de vergonha. De tanto ele implicar comigo. Eu tenho a minha lá, ela tá quase estragando, coitada. É uma laranja horrível. Mas é legal que protege os cabelos, né? Porque geralmente a gente suja E na as lida e orelhas. tal, né? Então a gente se protege. Sim. E o que que tu escuta? Uma música que embala os seus dias, ou um cantor, enfim, que você gosta? Coldplay. Oh, viva É. la vida! Sou Coldplay, na veia. Muito bom. E o que ser povo das vacas representa pra você? Hoje é uma alegria, uma benção. Eu diria que ter esses números na mão e conseguir produzir cada vez com mais qualidade, com mais certeza, é uma benção. E ter essa propriedade, entre aspas, herdada dos meus pais, é um presente que às vezes me dói quando eu vejo propriedades por aí que não têm essa sucessão. Então, é realmente muito bom poder dar esta alegria para os meus pais. E tu falou que teve uns momentos meio, né, difíceis de conversa lá no meio da ordenha. O que que tu observa de difícil na relação de pais e filhos? O que que tu, nessa tua adaptação, o que que tu percebeu? Eu acho que eu fui fazer treinamentos. Os meus pais não. E o poder de fazer uma sucessão dar certo, eu arrisco em dizer que está na mão do filho. Porque os nossos pais dificilmente vão mudar. Então, é tu que vai ter que aprender a lidar com eles. E, principalmente, respeitar. Porque se eles têm uma ideia na cabeça, muitas vezes, eles estão certos. É tu que só tem uma ideia diferente deles. E se tu, que é jovem, quer fazer um investimento e eles não concordam, tá, mostra para eles a rentabilidade que esse investimento vai dar. O cálculo de retorno de investimento. Que eu duvido que um pai não quer que a propriedade alavanque, que cresça. Ou que o pai de 60, 70 anos lá não quer mais se incomodar. Eles querem paz. Então, filhos, deem essa paz para os pais de vocês, que vocês vão poder investir. Mostrem em números que aquilo vai funcionar. Que eles vão confiar em vocês e aquilo vai andar muito bem. E se você pudesse voltar no tempo e encontrar aquela Leila lá no início da faculdade, o que você diria pra ela hoje? Eu investiria antes em qualidade, em estrutura para as vacas. Porque eu perdi muita produção lá,
principalmente agora verão passado, por não ter, principalmente, conforto térmico. Eu não tenho um ventilador hoje instalado naquele galpão. No verão, as vacas ficavam lá sofrendo no galpão. É o último, eu prometo, é o último. E assim, para elas eram, então, imagina para o nosso bolso. Sim. Então, ali... Tanto é que eu tive meses no verão, ali janeiro, fevereiro, que eu empatei no custo, porque elas baixaram muito a produção. Uhum. E daí a gente não gosta, né? É uma coisa que eu falo sempre que o que você tira da vaca com as 2 mãos, ela te tira com as 4 tetas, né? Então, infelizmente, é assim que funciona. E janeiro, fevereiro, eu acho que não tem uma região do Brasil que não esteja pegando fogo quase, né? Sim. Então, investir em conforto, ela sempre devolve, né? A vaca sempre devolve. Se tu investe em conforto e bem-estar, a vaca sempre devolve. E eu quero agradecer mais uma vez os apoiadores do nosso projeto, a Energibio, que oferece instalações, energia solar para instalações residenciais, comerciais, industriais e para o agronegócio. As rações Itaipu, Equiter Agrícola, pré-secado e embalado com excelência. Burgel Automotive, seu carro em boas mãos. Top Leite, referência em soluções para o agronegócio. E a Agroterra Agropecuária. Um recado final que você deixaria para os produtores? Filhos, tenham paciência. Pais, tenham paciência. Que tudo que vocês querem é trabalhar juntos. Vocês só às vezes esquecem disso, tá? Então, procurem. Se tem alguma dificuldade que vocês têm na propriedade, procurem estudar sobre. Hoje tem tanto curso online, tanto presencial. Então, primeiro, apontem para os desafios da propriedade e procurem ajuda. Geralmente, uma pessoa de fora, um conhecimento de fora, vai conseguir ajudar vocês melhor. E, cara, ficando lá fazendo nada, vocês não vão melhorar relacionamento, números, produção. Vocês vão ficar na mesma para sempre. E não é isso que a gente quer. A gente quer sempre melhorar. Relacionamento, isso que você falou dos desafios, algo muito importante que você fala em relacionamento de casal, que eu acho que é válido para relacionamento empresarial também, é você enxergar o desafio não como eu contra a Leila. Não, é eu e a Leila contra o problema, contra o desafio. Muitas vezes falta esse olhar de não levar para o lado pessoal. Não, o meu problema é esse, como é que a gente vai resolver, né? Então, às vezes falta esse olhar também. Bom, Leila, quero agradecer por tu ter feito esses 180 km para estar aqui, de verdade, de coração. Obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade e por teus ensinamentos nesse episódio. Imagina, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho. E é isso. Até a próxima. Até.